Fala, galerinha da Alternativa A, tudo certo com vocês? Aqui é a professora Giovana, professora de História aqui do curso, e hoje a gente vai para a nossa quarta aula sobre Antiguidade Clássica, tá? Então, antes da gente começar o nosso conteúdo, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, de nos seguir aqui no canal e também nas nossas redes sociais, e ficar à vontade para deixar um comentário e trocar essa ideia com a gente, tranquilo? A gente vai ver hoje, então, basicamente, os principais aspectos de Grécia e Roma. Tá? E nesse sentido, a gente vai ver uma série de contribuições, de elementos ali que foram legados também para o Ocidente de uma maneira geral. Então, além de ser importante saber desse conteúdo para resolver as questõezinhas ali de Idade Antiga, a gente vai também precisar desse conhecimento geral para fazer, para pensar outros períodos, Renascimento, até períodos mais contemporâneos, no século XX, tá? Então, a gente vai ver essa contribuição constantemente sendo revisitada ao longo de vários processos históricos. Vamos começar então com a Grécia Antiga, que vai mais ou menos ali de 2 a.C. até 2 a.C. E eu trouxe um mapa para vocês com as principais zonas de influência grega, tá? Nas quadradinhos a gente vai ver as metrópoles, o centro ali, poderio, né, dessa civilização grega antiga. E ali nos redondinhos a gente vai ver as principais colônias, tá? Então vocês vão ver que vão ter colônias ali na Península Ibérica, na Ásia Menor, no norte da África, né? Então realmente é uma população, uma civilização que vai se espalhar bastante em torno ali da região do Mar Negro, tá? E também ali do Mar Mediterrâneo. Bom, seguindo nós vamos entrar no nosso período arcaico. Antes do período arcaico a gente tem também o período homérico, tá? E o período pré-homérico, o período homérico, que vai ser esse período de constituição dessa civilização, de organização das cidades-estados, de urbanização ali em algum sentido, né, de união dessa população. A gente vai ter a elaboração de vários elementos que vão criar, então, essa identidade, tá, digamos assim, desse povo grego, desse povo heleno, enfim. E a gente vai ter aí uma série de disputas culturais, a gente vai ter modificações ao longo desse período que são, sim, importantes, obviamente, mas que caem com um pouquinho menos de frequência. Então, por opção, a gente vai tratar a partir do período arcaico, tranquilo? Tá? E é aquela coisa, né? Quando tudo é prioridade, nada é prioridade, então a gente tem que fazer escolhas aqui, tá? Mas seguimos então com as cidades-estados, que é uma estrutura política aí que surge mais ou menos entre 5.000 e 2.500 a.C., não somente aqui na Grécia Antiga, em outras regiões, como a gente viu também, havia outras organizações em cidades-estados na Antiguidade de uma maneira geral. Mas a gente tem aqui as cidades-estados gregas com algumas características importantes e que vão ser, de certa maneira, compartilhadas, tá? A polis, que é essa estrutura do cidade-estado, né? Essa região urbana ali, que vai guardar, né, essa população, as funções administrativas, essa polis, a cidade-estado, vai ser, então, esse centro, esse grupo, né, em que diversas pessoas vão viver sobre essa identidade. A gente vai ver depois que cada uma vai ter as suas particularidades, mas há algumas estruturas que correspondem entre elas. Uma delas é a Acrópole, né? A ideia de ter um local da cidade elevado geograficamente, que vai servir tanto para proteção, não só para visualizar os inimigos que se aproximam, mas também para proteger a população em situações de guerra, como também como um centro, um lugar mais alto simbolicamente, um lugar mais importante daquela cidade. Algumas vão ter prédios administrativos, arquiteturas administrativas, arquiteturas ali religiosas, templos, né, nessa região da Acrópole, que é esse ponto simbolicamente e geograficamente mais alto das cidades-estados, tá? Além disso, a gente vai ter, então, essa ideia de autonomia política das polis, elas vão ser autônomas em relação umas às outras, não vai haver uma centralização como a gente vai ver em Roma, com uma monarquia, com uma república, com um império, não, aqui a gente vai ter várias cidades-estados se organizando politicamente, cada uma à sua maneira, e fazendo alianças ali, ligas, relações de acordo com seus interesses econômicos, de subsistência, enfim, tá? Mas a gente vai ter como elementos unificadores aí essa cultura, essa língua, essa religião que vai ser, de certa maneira, compartilhada por todos esses povos, tá? Trouxe aqui 2 polis para que vocês possam fazer essa distinção, óbvio que existem outras, como eu mostrei no mapa para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha de novo, pesquisem os nomezinhos ali, para ter uma noção do que acontecia nessas regiões, mas basicamente as 2 polis mais importantes desse período são Atenas e Esparta, tá? Atenas, então, democrática, a democracia de Atenas, que vai ter como principais ali construtores e elaboradores dessa democracia Solon, Clístenes e Péricles, tá? Essa democracia, ela era para todos? Não era para todos. Essa democracia era para uma parte bem restrita da população. Hoje em dia a gente tende a pensar na democracia como algo que é efetivamente para todos, aliás. Mas a gente tem também essa dificuldade de ver as nossas, muitas vezes, o desejo da população representado politicamente. A gente tem uma estrutura
que faz com que a gente vá eleger candidatos, enfim. É uma estrutura política democrática contemporânea aqui, né? Lá a gente estava tendo o início dessa estruturação dessa democracia e existia critérios muito específicos para serem respeitados para que uma pessoa fosse considerada então cidadão. Quais critérios são esses? Ser nascido em Atenas, ter filiação em Atenas, ou seja, pai e mãe atenienses, né? Não basta nascer em Atenas, mas o pai e a mãe têm que ser atenienses também, para que possa compartilhar e tomar essas decisões junto com os outros cidadãos. Precisa ser homem e ter mais de 18 anos, tá? Então, isso reduz, mais ou menos como eu coloquei no slide para vocês, mas ali por 400, ou 4.000, deixa eu ver, 400 depois de Cristo, a gente tem 10% da população, e olha que a gente está bem antes aqui no período arcaico, né? Mas lá na frente a gente vai ter, em 400 depois de Cristo, 10% da população sendo representada por esses cidadãos. Então a gente vê que é um número bem reduzido, tá? Algumas estruturas dessa democracia por questões de vocabulário, caso vocês se deparem com esse vocabulário em alguma questão. A eclésia é como se fosse uma espécie de assembleia, tá? Então a gente vai ter ali a estrutura da eclésia com essa assembleia de discussões, de tomada de decisões, de votações, ali representado por essa estrutura da eclésia. O conselho, a bulá, onde se dava as discussões, digamos assim, mais elaboradas, né? A gente vai ter a bulá, então, como estrutura extremamente importante. E, por fim, a gente vai ter também, nesse período, a Elieia, comandada pelos Eliastas, que vai ser o tribunal, certo? O tribunal ali grego, que vai ser essa estrutura jurídica, realmente, da Grécia clássica, tá? E os Eliastas, então, eram os responsáveis por fazer o funcionamento dessa instituição. Ali, ao lado, nós temos o militarismo espartano, tá? E aí a gente tem Licurgo como principal expoente, principal governante ali de Esparta, tá? A Esparta, nesse momento, e ao longo dessa constituição, ela foi uma oligarquia. Oligarquia é o quê? O poder na mão de poucos. Como a gente viu, ou vocês devem saber, que no Brasil a gente tinha uma oligarquia também ligada à terra, né? Ligada aos proprietários, aos careiros, etc., que a gente vai ver lá na República Velha. É o mesmo sentido de oligarquia, só que aqui em Esparta a gente tem essa oligarquia na mão de uma elite guerreira, tá? A função do guerreiro e os valores, né, da guerra, da luta, do bom guerreiro, do bom espartano, esparciato, enfim, né, é muito vinculado, então, a esse nascimento de Esparta. E, enfim, nos 300 ali, vocês podem ver também que há toda essa, no filme, né, no caso, tem toda essa função da criança que é afastada lá, que desde muito cedo eles eram treinados para a guerra, então, realmente, a elite guerreira era associada a esses valores que eram extremamente importantes para a sociedade espartana. A gente tem ao centro dessa sociedade os periecos. Os periecos podiam ter várias funções, entre elas comércios, funções administrativas, mas eles ocupavam então essa camada, esse extrato médio da sociedade. E abaixo a gente tem os ilotas, com H ou com I, eles são duas grafias possíveis que vocês podem encontrar em prova. E esses ilotas, eles são a base servil, eles vão ser comandados então por esse estado espartano para realizar as funções de realmente funcionamento daquela sociedade, né? As funções servis ali daquela sociedade espartana. Seguimos então para o período clássico, tá? Na cultura do período clássico, que vem se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, lembrem sempre que a história não é algo, acordei no período clássico, agora eu vou inventar a cultura grega. Não, isso é algo que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, e que aí no período clássico a gente vai ver esse aprofundamento, essa grande riqueza, essa complexificação desses elementos que já vinham sendo elaborados ao longo de séculos, tranquilo? A cultura religião é politeísta, né, com os deuses, semideuses e com os heróis, algo que vem sendo tratado mais uma vez, né, desde os poemas épicos de Ilíada, Odisseia, vem se construindo essa mitologia. A gente tem essa mitologia voltada, bem como vários outros aspectos culturais para o homem, para o ser humano, é a primeira vez, então, que a gente tem essa mentalidade que passa a olhar para o homem como algo valoroso, central, né, naquela sociedade. Então a gente tem o antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Isso vai se refletir na religião, na pintura, na escultura, na filosofia, na história, inclusive, né? Nós temos aí Heródoto como primeiro historiador, né? Vai lá na frente quando a história for elaborada como uma ciência, for criados seus parâmetros, aí vai se voltar esse olhar para trás e perceber em que momento pode ser que a história tenha sido criada, e vai se identificar padrões na forma como Heródoto passava alguns conhecimentos, algumas informações ali, como um ofício de historiador, enfim, há debate sobre isso, né, mas a gente tem então filosofia, história, matemática, arquitetura, escultura, todos esses elementos que já eram realizados pelas outras sociedades antigas e que aqui vão ter um diferencial, vão ter uma complexificação, tá? Para além disso, para além das questões culturais, a gente tem também os conflitos. Primeiramente, a gente tem
os conflitos entre os gregos e os medos, os persas, tá? Que vai dar origem ali às guerras médicas. Por que essas guerras médicas vão acontecer? Em função de uma disputa comercial e territorial. Os persas, se vocês bem lembram, eles estavam invadindo e dominando todas as populações da civilização antiga, né? Vocês vão ver lá que eu comentei com vocês, Império Babilônico, isso e aquilo, e eles vão realmente tomar conta de uma porção muito grande e vão começar a invadir, então, aquelas colônias gregas que eu mostrei para você lá no início, né? E vão entrar cada vez mais no mar Mediterrâneo. Isso vai preocupar os gregos, que vão reagir, vão se unir aí em torno dessa causa e vão reagir aos persas, tá? E aí a gente vai ter duas batalhas principais, a Batalha de Maratona e a Batalha de Salamina, que é aquela batalha que aparece, né, nos 300 de Esparta, lá o Rodrigo Santoro representando o rei persa, Xerxes, né? E a gente vai ter, então, a Batalha de Salamina com os espartanos lutando ali com os persas, tá? O final do final do final, no caso os 300, vocês sabem bem o fim deles, né? Não preciso comentar aqui, se vocês não sabem, dê uma olhada lá no filme. Eu acho uma maneira legal de estudar também, apesar, obviamente, de a gente não levar esses fatos todos ao pé da letra, né? Mas é legal para vocês, mais uma vez, fixarem as informações. Apesar, né, de tempos e de conflito, aí, ao final das contas, né, a gente tem, então, a vitória dos gregos sobre os persas, certo? Com a vitória dos gregos sobre os persas, quem tem um destaque nessa vitória é Atenas, tá? E Atenas vai realizar ali, vai formular a Liga de Delos numa intenção de se prevenir contra outras invasões, de se fortalecer para combater tais inimigos, só que vai começar a entrar dinheiro nessa liga, essa associação política vai começar a ser muito interessante para Atenas vai começar a se destacar nesse cenário, e isso vai preocupar outras cidades-estados na volta que estão tendo a sua influência ali ameaçada pelo crescimento de Atenas, a principal delas, Esparta, certo? Em função de várias divergências a partir ali da forma de governo da sociedade, como eu coloquei para vocês ali, uma contra a outra não, né, mas uma comparada com a outra, para vocês verem que são estruturas bem diferentes, tá? Valores muito diferentes. Então, de um lado a gente vai ter a Liga de Delos e o fortalecimento de Atenas, de outro lado a gente vai ter como resposta a Liga do Peloponeso, onde é que estava localizada Esparta, né, lá na Península do Peloponeso. E a gente vai ter a Liga do Peloponeso com outras cidades-estados ali que vai reagir a esse crescimento ateniense. E a gente vai começar a ter embates, conflitos, principalmente entre Atenas e Esparta mais diretamente. E aí a gente vai ter o fim, a Guerra do Peloponeso, tá? Que vai durar mais ou menos uns 27 anos aí de conflitos, de brigas, de reações ali. E quem vai sair vitoriosa vão ser os espartanos, certo? Seguimos aí para nosso próximo slide. A gente vai ver um pouquinho sobre o período helenístico, tá? No período helenístico, a gente vai ter a invasão macedônica. Vai durar ali de 4 a.C. a 2 a.C. e vai ser o final, digamos assim, né? O encerramento ali da Grécia Antiga como a gente conheceu, com a sua independência e tudo mais. A gente vai ter uma grande expansão, né, do Império Macedônico, primeiramente com Filipe da Macedônia, depois com Alexandre o Grande, que vai ser extremamente conhecido, mais uma figura aí. Tem um filme também, se vocês quiserem dar uma olhada, né? O nome do filme é Alexandre o Grande, eu acho que eu sou Alexandre. Deem uma pesquisadinha se vocês quiserem passar o tempo aí também e fixar mais uma vez esse conteúdo através de uma imagem, né? A gente vai ter esse momento aí de expansão macedônica, e essa expansão vai atingir sim a região, né, da Grécia, de forma que esses macedônios vão adentrar esses territórios e vão começar a conquistar essas colônias, tá? E uma batalha que vai de fato marcar então a entrega, digamos assim, o domínio, né, da Grécia pelos macedônicos vai ser a Batalha de Queroneia, comandado então, né, por Filipe da Macedônia. E aí a gente vai ter a desagregação grega, né, como a gente conhecia antes, e o fim das cidades-estados independentes que agora vão responder, tá, à Macedônia. Além disso, a gente tem a elaboração de uma cultura helenística, tá? Como eu falei, não sei se eu falei na verdade para vocês, mas se eu não falei, estou contando agora, e para quem não sabe, os macedônicos tinham também essa postura de absorver as regiões dominadas e não subjugar, tá? O que eu quero dizer com isso? Eles tinham essa relação mais amigável que buscava, então, uma relação cultural, uma relação de domínio, com certeza, afinal de contas, Grécia está agora submetida, né, aos macedônicos, mas tinha muita abertura e muita liberdade nesse sentido, se comparado com outras possíveis dominações, tá? E isso principalmente vai se dar com Alexandre o Grande. E ele leva esse nome justamente pela grandiosidade, tanto do império que ele conseguiu conquistar, que vai adentrar a Ásia, chegar praticamente ali na Índia, né?
E a gente vai ter esse nome pela questão territorial, mas também pela grande formulação cultural que saiu desse período em função dessas miscigenações entre elementos orientais e elementos gregos e entre outras culturas também que foram submetidas pelo Império Macedônio. Nas imagens eu trago para vocês um tetradracma, que valiam 4 dracmas ali, estampada com a figura de Alexandre o Grande, para mostrar para vocês essas mesclas aí, né? Abaixo a gente tem uma ânfora de Exéquias, e isso era um vaso, digamos assim, né, que servia para líquidos, para cervejas, água principalmente, mas para bebidas também. Né, e ao lado a gente tem como escultura do período helenístico Atlas ali carregando o mundo nas costas. Assim, o Atlas tem o nome por isso. Então a gente tem alguns exemplos ali, esses 2 exemplos da cultura helenística que foi extremamente grande, foi escrita, foi em elementos de cerâmica, foi em esculturas, enfim, a gente tem uma riqueza muito grande também nesses elementos helenísticos que vão ter essa fusão aí de elementos orientais e gregos, tranquilo? Seguimos então para Roma agora, que vai de 8 a.C. a 5 d.C., e a gente tem a mesma região, mais uma vez, como eu falei, né, tudo acontece ali nesse mundo antigo, e a gente tem o Império Romano, né, a expansão máxima, né, do Império Romano, e vocês podem ver que realmente é bastante coisa, né. Então, assim, dominou toda a margem, toda a volta ali do Mar Mediterrâneo, do Mar Negro, Península Ibérica, Norte da África, Ásia Menor, por tudo eles estavam, tá? Seguindo aqui, a gente tem a monarquia, que é o início desse período romano, tá? A origem de formação de Roma, a gente tem 2 possibilidades. A gente tem a possibilidade que veio através de registros e que se tem historicamente como origem, que é os pastores latinos e sabinos na região, né? Então, a partir da chegada desses pastores nessa região, estabelecimento deles e o domínio da terra, o cultivo da terra, vai se formando então essa civilização e a elite então dessa monarquia romana e depois da república, enfim, vai sempre remeter a esses pastores que são os fundadores de Roma. E isso vai fazer com que essa sociedade seja extremamente centrada realmente na questão de posses de terra, tá? Quem vai ter o poder na sociedade, principalmente quando a gente chega lá na crise, vão ser esses herdeiros latinos e sabinos, tá? E agora a gente tem também um mito fundador, que era a forma que os romanos entendiam a sua fundação, tá? Que é a questão do mito do Rômulo e Remo, tá? Basicamente, aqui, se vocês quiserem, tem animações no YouTube, tem coisas muito legais para que vocês podem também conhecer um pouco mais sobre essa mitologia. Mas, basicamente, aqui a gente tem Rhea Silva e Marte, que é o deus da guerra, tendo ali uma relação que não era muito bem aceita. Os filhos deles vão ser sequestrados e vão ser encontrados e cuidados ali por uma loba, porque eles foram deixados para morrer. Rômulo e Remo vão crescer, vão se fortalecer, enfim, vão crescer, vão se tornar adultos. E aí vai ter um conflito entre os dois. Rômulo vai matar Remo, tá? E Rômulo vai fundar Roma. E aí a gente tem, então, essa cidade que vai se desenvolver a partir disso. E qual é a parte interessante que vocês têm que registrar dessa questão? Marte era o deus da guerra, tá? E essa questão vai ser invocada também pelos romanos, porque vai ser outra sociedade que vai ter a questão do exército muito forte. Então, essa questão expansionista e militarista vai ter como fonte, então, esse mito de que todos os descendentes de Roma são, então, também filhos de Marte. Né? Então, tem aí essa linhagem realmente forte, guerreira, né? na sua trajetória. Abaixo nós temos ali o Senado, os patrícios, tá? Que vai ser a estrutura que dentro dessa monarquia vai limitar o poder do rei. Então, mesmo no período monárquico, a gente tem ali o Senado já fazendo essa contenção, digamos assim. E depois, ao final da monarquia, quem vai instaurar, né, essa república vão ser ali os elementos a partir do Senado, tá? Então, o Senado já era uma estrutura muito forte que vai buscar cada vez mais se fortalecer, e o final da monarquia vai estar diretamente associado a uma pressão do Senado para estabelecer a mudança desse regime político, tá? A gente tem também dentro da monarquia as assembleias, tá? Que eram responsáveis principalmente pela votação das leis do Senado, que obviamente não tinha tanto poder quanto o Senado. Mais uma vez, o Senado vai ser sempre essa instituição que vai se fortalecer e se sobrepor, inclusive sobre outras decisões. Então, são poderes ali relativos, tá? Porque o Senado, realmente, os patrícios vão estar sempre à frente dessa sociedade, tá? Na República, mais ou menos em 5 a 1 a.C., a gente tem, então, agora o Senado
como poder principal, tá? Os patrícios ali na votação das leis, na administração da cidade de uma maneira geral, então tudo era controlado por eles. Abaixo nós temos os magistrados, que tinham funções distintas, alguns podiam ser relacionados à guerra, outros a o tratamento com a população, elaboração de eventos públicos, como vai ser futuramente, ou em circo, enfim. Então os magistrados são essa segunda camada de poder aí, que podem ser ter essas funções variadas, tá? Específicas e variadas. Os magistrados vão tomar conta dessas outras funções de funcionamento dentro da sociedade, tá? Dentro dessa estrutura da República. E aqui nós temos, mais uma vez, a Assembleia com a função principal de escolha dos magistrados, tá? Então, é ali uma estrutura eletiva desses cargos ali para o magistrado sobre guardados os seus critérios ali. A gente tem, então, ao lado uma pirâmide, que sempre ajuda a gente a visualizar um pouquinho aí, né, de como funciona a sociedade. Em cima, os patrícios, na liderança isolada, abaixo, os plebeus, agricultores, comerciantes, artesãos. Os clientes que não tinham possessão de terras, que não tinham condições ali de trabalho, que, então, respondiam aos patrícios também nessa tentativa de subsistência, de elaborar ali um trabalho que vai ser nesse formato de cliente, né? E aí isso tem a relação também, digamos assim, é algo parecido com clientelismo, mas enfim, vamos ficar na Grécia por enquanto, tá? Mas sim, caso alguém tenha feito essa associação. Abaixo a gente vai ver, então, os escravizados, tá? Base econômica desse império, império é depois, dessa república vão ser os escravizados, tá? E a gente vai ter, mais uma vez, essa escravização realizada ou por dívidas ou ali por confrontos por guerras, tá? E principalmente por guerras. Inclusive, isso vai ser problema lá na frente do Império, quando a gente atingir a Pax Romana, tá? O que vai acontecer? Como eu falei para vocês, os patrícios estão sempre à frente dessa sociedade. Mas isso não quer dizer que não há uma resposta dos plebeus e um tensionamento constante entre essas duas classes. Então, a gente tem aqui a nossa primeira luta de classe formada. Adri, zoeira, não dá bola pra tu. Mas, assim, a gente tem esse tensionamento constante entre os patrícios, tá, e os plebeus. E aí, a gente vai ver que, conforme vão se desenvolvendo essas lutas, que sim, tem uma série de etapas e acontecimentos, etc., que a gente não vai se deter aqui, a gente vai ter um fortalecimento desses plebeus e a conquista de alguns direitos, dentre os quais a Lei das 12 Tábuas, dentro dessa lei, que são, né, ali as especificações a respeito dos direitos da plebe, a gente vai ter um reconhecimento, né, e uma participação muito maior dos plebeus por meio da sua luta, né, contra os patrícios, contra essa elite. Então a gente tem a plebe embaixo tensionando, né, fazendo realmente essa luta de classes aí, né, brigando com os patrícios ali para conseguir mais espaço na política, para conseguir condições de subsistência mais que lhes favorecessem mais. E além disso a gente vai ter também o acréscimo ali de uma outra estrutura dentro dessa república, que é a tribuna da plebe, permitindo então os plebeus aí a participar das decisões políticas, tá? Nessa sociedade. E é aquela coisa, né? Vai ter essa participação, vai ter essa discussão, os tensionamentos vão seguir, mas obviamente o Senado vai estar sempre acima, com poder de decisão, sempre comandando de fato essas questões, tá? Além disso, a gente também tem o desenvolvimento da política de pão e circo, tá? Que vai ser dos patrícios em relação aos plebeus. E isso vai se dar principalmente ali na transição da República para o Império. E vão ser lutas, né? Os gladiadores vão ser colocados ali nas arenas, e ao entrar se recebia um saco de trigo, né, para fazer pão, fazer alimentos. Então a gente tem essa política do pão e circo como uma forma de distração e controle social, tá? A gente segue então para o Império, mais ou menos de 1 a 5 a.C., e essa transição se dá inicialmente por meio do triunvirato, que acontece lá para 60 depois de Cristo, tá? Inicialmente, no primeiro triunvirato, a gente tem Pompeu, Crácio e Júlio César, dos quais os três vão entrar em certos conflitos, vai haver uma piora na situação da República, que já vinha entrando em crise ali. E a gente vai ter a disputa entre esses três, e disso vai sair a soberania do Júlio César, tá? Depois vai ter outro triunvirato, que mais uma vez a gente vai ter ali conflitos, né, distinções na forma de governança. E quem vai sair desse triunvirato vai ser Otávio Augusto, que de fato vai ser o primeiro imperador ali da Roma Antiga, tá? E o Otávio Augusto vai então elaborar a política da Pax Romana, tá? A gente tem sim uma grande expansão na República, e apesar de algumas crises e divergências acerca da organização política, que inclusive vai gerar o Império, a gente tem também um momento muito positivo ali na questão de expansão territorial, de fortalecimento do exército, esse exército que, enfim, em função de ser herdeiro de Marte, era um exército extremamente combativo,
uma cultura em torno dessas lutas de conquista que era muito forte, a população realmente era afeiçoada a essa ideia, e o exército tinha essa sede também, há registros disso, né? E a gente vai ter o Otávio Augusto vindo com essa política de Pax Romana, dizendo mais ou menos assim: vamos dar uma tranquilizada aí, vamos fazer uma pacificação, né? Nós já estamos bastante expandidos, talvez a gente possa olhar para outros elementos da nossa sociedade e não ficar focado sempre em ganhar mais e mais e mais e mais e mais territórios. Esse momento é conhecido como Alto Império, tá? A Pax Romana é um momento ali, um momento em que se elabora, né, essa política por Otávio Augusto da Pax Romana, é um momento de estabilidade política, é um momento positivo para o Império Romano, tá? A partir disso, tá, dessa política da Pax Romana, a gente vai ter alguns desdobramentos que vão gerar um rebote negativo, digamos assim. Mas que vão gerar um rebote negativo, digamos assim, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente deixa essa política expansionista, acarreta alguns problemas, tá? Um deles é a questão das conquistas, né? Das guerras de conquista que vão gerar essa mão de obra, né? E aí essa mão de obra não vai estar mais tão disponível e vai decaindo o número desses escravizados que vão trabalhando, por exemplo, né? Então a gente vai ter uma série de desdobramentos não tão positivos a partir dessa política da Pax Romana, tá? Ali, a partir de 27 depois de Cristo, que é quando de fato a gente tem então Otávio Augusto assumindo essa posição de imperador, a gente vai estar lidando com algumas questões já que vêm aumentando ao longo do tempo, né? As invasões bárbaras ali dos povos nórdicos, né, vai começar a se intensificar. As crises políticas vão começar a se intensificar, os militares não vão reagir bem a essa política da Pax Romana, não vão compreender muito bem as intenções do Otávio Augusto com isso, vão começar a gerar uma desconfiança, a se rebelar, a se associar entre eles com outros pensamentos ali, de uma forma que vai ser antagônica ao que o Otávio Augusto estava querendo. A gente vai ter, como eu falei para vocês, essa questão dos escravizados, a gente vai diminuir a quantidade de escravizados em função de diminuir os conflitos de conquista. E a gente tem uma sociedade muito grande que demanda dessa mão de obra que era realizada basicamente pelos escravizados, então a gente começa a ter uma crise de demanda de produção, a gente não consegue alimentar e fazer com que as condições de subsistência cheguem a todos os cantos do Império Romano, a administração pública começa a ruir, a população começa a reagir mal em função do abandono, digamos assim, né, dessa falta de atenção ou desse erro estratégico, digamos assim, da governança do imperador, e vão gerar crises variadas no setor político dos plebeus, da sociedade, aliás, né, setor dos plebeus. Vai ter, então, essa questão também da classe militar que vai se colocar contra, enfim, a gente vai ter as invasões bárbaras, como eu falei. Então, assim, a coisa começa a ficar complicada. E aí a gente vai iniciar o Baixo Império, né, o Baixo Império Romano, que é o momento que dali pra frente só pra baixo. Basicamente, resumindo é isso, daqui pra frente só pra baixo, tá? E a gente vai ter, então, essas crises se intensificando, e pra tentar dar conta dessas crises, a gente vai ter a ruralização, o êxodo urbano, a população saindo dessas regiões urbanizadas por falta de condições e voltando para o campo para tentar ali reestabelecer suas condições de subsistência. Mas lembre-se da origem de Roma, lembre-se dos pastores sabinos e latinos, lembre-se dos herdeiros dos pastores sabinos e latinos, e lembre-se também que a gente tem essa sociedade, essa elite patrícia associada ao poderio de terras. Então, quando essa população volta para a terra, para que terra que ela volta? Não é para a terra dela, não é para as terras comunais, digamos assim, né? Eles voltam muitas vezes para as terras desses patrícios que têm a possessão, né, dessas regiões, dessa região produtiva do Império Romano. E aí a gente vai ter o colonato romano, né? Então, essa ideia de servidão, né, das pessoas voltando para a terra dos patrícios, né, produzindo para esse senhor. E aí a gente vai ter o início, né, do que a gente vai ver na Idade Média ocidental, que vai ser essa relação de suzerania e vassalagem, enfim, que a gente vai ver mais para frente. E aí a gente vai ter com o colonato romano as bases, as estruturas para esse movimento de êxodo urbano, tá? Então, continuando, a gente vai ter tentativas ainda de reestruturação do Império Romano, mas a crise realmente vai se acentuar. Com Teodósio, a gente vai ter uma série de medidas que vão tentar reerguer. Esse poder romano foi dividido em 4, que, enfim, se antes no triunvirato já não deu certo, né? No tetra, não sei, não me esqueci o nome, mas tudo bem, não tem problema. Esse poder vai ser dividido entre 4 elementos, sendo um dele Teodósio, tá?
e Teodósio vai falecer em 395 d.C., e a gente vai ter um racha, né, uma divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, tá? O Império Romano do Ocidente vai ruir logo depois da morte de Teodósio, tá? Vai ruir ali por 4.000, eu tô no milhar, né? A gente já tá no século aqui, eu tô no 1000, seguindo no 1000. A gente vai ter a ruína ali do Império Romano em 476 d.C., tá? Logo depois aí da morte de Teodósio, com invasões, obviamente, né, com a tomada da região por esses povos bárbaros. Em Constantinopla, por sua vez, que vai ser o Império Romano do Oriente, a gente vai ter a extensão desse império, que vai ser o Império Bizantino, até o século XV, tá? E aí a gente vai, então, vai acabar ali o Império Romano do Ocidente, vai seguir o Império Romano do Oriente, e a gente vai adentrar a Idade Média com esse Império Bizantino, e vai ser o principal exemplo que a gente conhece como exemplo de caso aí da Idade Média Oriental, tá? Que a gente vai ver, então, na nossa próxima aula. Para a gente treinar, então, os conhecimentos que a gente fez hoje, trouxe para vocês uma questão. E ela diz assim: considere as seguintes afirmações sobre a história antiga de Roma. 1. Com o fim do período monárquico, a hierarquia social na República deixou de estar fundada na descendência familiar e na propriedade de terras, valorizando as ocupações ligadas ao comércio urbano e à prática da magistratura. Bom, galera, na realidade, essa mudança no pensamento da hierarquia social, ela vai acontecer no final do período republicano ali, tá? E vai haver essa distinção, essa mudança no pensamento social, mas não vai ser tão profunda, tá? A ponto de realmente prevalecer essa questão de ignorar completamente a propriedade de terras, como se isso realmente não fosse um valor mais daquela sociedade, tá? Em função, inclusive, que a gente vai ver no final do Império, tá? Que esse poderio, o fato de se ter propriedade de terra, vai ser um elemento importante também para a reorganização dessa região, por mais que não se mantenha, então, sobre aquela estrutura do Império Romano, a gente vai ainda ter um favorecimento dessas pessoas que têm as terras, e é algo que vai perdurar ao longo de todo o período romano. Em funções de disputas políticas, de ideologias políticas, de mudanças, movimentos que são fases naturais de qualquer sociedade, a gente vai ter uma elevação, uma flutuação desses valores, e principalmente, não no período monárquico, lá no período da República, essa hierarquia social vai sim deixar de estar fundada basicamente nessa descendência familiar, que era muito mais forte na monarquia, e vai entrar outros elementos, como eu mostrei para vocês ali. Por quê? Porque o urbanismo ali, né, aquela cidade, ela vai se desenvolver, o comércio vai se desenvolver, vai se valorizar, assim, essas ocupações urbanas, essas práticas políticas, mas não necessariamente isso significa que essa questão da propriedade de terras vai ruir, tá? E também, mais uma vez, não é no período monárquico que isso acontece. No contexto dos séculos 13 e 2 a.C., a manumissão de estrangeiros escravizados a partir das conquistas bélicas possibilitava a tais indivíduos a liberdade social e a cidadania política. Aqui a gente tem uma questão de vocabulário. Manumissão é uma palavra específica para definir a libertação de escravizados, tá? Então aqui, ó, no contexto dos séculos 13 e 2, a manumissão, ou seja, a libertação de estrangeiros escravizados a partir de conquistas bélicas, possibilitava a tais indivíduos a liberdade social e cidadania política. E aqui na sociedade romana isso é uma verdade. Se fosse talvez em Atenas, por exemplo, a gente não teria essa possibilidade, tá? Mas aqui a gente tem sim, com a liberação, com a libertação desses escravizados, eles podem sim então ter essa liberdade social e cidadania política em Roma, tá? Aí vai saber quais as condições eram necessárias para essa libertação, tá? Mas sim, se essa libertação ocorresse, era possível esses direitos serem guardados a essa população estrangeira. Aspecto 3. Entre as principais causas do fim da República estão a invasão de tribos normandas oriundas do norte da Europa, a divisão do cristianismo e a crise econômica provocada pela chamada conspiração catalina. Bom, na República, mas a Roma não termina no Império? Como é que vai ser na República? A gente tem a monarquia, a República, depois ainda tem o Império, né, por mais um bom tempo. Então, assim, não foi ali que a gente tem essas causas. As causas dos fins, as invasões do norte da Europa, elas vão ser o resultado do final do Império Romano, do Baixo Império Romano, como eu comentei com vocês, né? Então, essa primeira parte está toda equivocada. A segunda, a difusão do cristianismo e a crise econômica provocada pela chamada conspiração catalina.
Assim, se a gente está na República, a gente está antes de Cristo, né? Então, se a gente está antes de Cristo, a gente não tem como ter a difusão do cristianismo. Então, mais uma vez, a gente tem ali outro problema nessa afirmação. A única que poderia ser considerada séria é a questão da conspiração catalina, que realmente corresponde ao período que está sendo relatado ali da República, e gerou comoções políticas que auxiliaram no contexto geral ao fim da República. Mas, né, como causa em si, também não dá para apontar. Então, a gente tem como resposta certa somente a número 2. Vamos ver qual é a alternativa correta. É a alternativa B. Feito, galera, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre essas duas populações, essas duas civilizações que têm uma história extremamente complexa, muito documentada, e que tem uma contribuição muito grande, um legado muito grande para a sociedade ocidental, certo? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!